com uma aula nova, né, falando agora sobre o outro sistema, que é o sistema excretor. Só que antes, né, da gente falar sobre o sistema excretor, vamos entender primeiro o que é excreção, né? Então, excreção é o seguinte, é a eliminação de resíduos do metabolismo celular, ou seja, a célula trabalha, ela produz, né, resíduos, e esses resíduos devem ser eliminados do corpo, tá? Ou porque são substâncias tóxicas, ou porque estão em excesso, se tornaram inúteis. Então, precisa eliminar, né, essas substâncias, precisam ser eliminadas do corpo através do processo que a gente chama de excreção. Então, a gente tem órgãos excretores no corpo, que são a pele, né, porque a gente tem a composição do suor, que é o excreta, né, que é o suor, em que a composição é basicamente a mesma da urina. Nós temos os pulmões como órgãos excretores, que elimina, né, o gás carbônico como excreta, e os rins, né, do sistema excretor, que também, né, eliminam resíduos, que no caso aí a excreta, né, o principal produto, né, que os rins vão realizar é a urina. E aí nessa urina teremos uma composição, basicamente, quer dizer, se é um indivíduo, né, sadio e que a gente está levando em consideração que ele não está tomando nenhuma medicação, não tem nenhuma patologia, né, essa composição da urina é basicamente a água, sais minerais, bem pequena quantidade, né, de sais minerais, o excesso, né, de água que deve ser eliminado, e substâncias tóxicas que são a ureia, que é a principal excreta, né, do corpo humano, presença de amônia e de ácido úrico. Então, basicamente, essa é a composição da urina. É isso que a gente tem que encontrar quando se faz um exame de urina, é isso que deve ser encontrado. Caso contrário, alguma coisa está acontecendo com esses rins, ou eles não estão funcionando bem, né? Ou você está com uma dieta, né, exagerada, por exemplo, de açúcar, então uma glicose pode aparecer nessa urina, enfim. Então, se é um indivíduo sadio, né, se está tudo normal, um exame de urina normal tem que ter essa composição, tá? Água, sais minerais, a ureia, né, e ácido úrico. Bom, e aí muitas vezes, né, as pessoas acham que as fezes são excretas. As fezes não são excretas. As fezes são exatamente os alimentos que você não conseguiu digerir, não foram aproveitados, e você vai eliminar do corpo, né? Por quê? Porque é um alimento que estava dentro do tubo digestório, e dentro desse tubo digestório, algo que não foi aproveitado, você vai eliminar. Então, esse alimento ele não fez parte anteriormente de um meio interno de uma célula, né, para você poder liberar do corpo. Não, estava apenas dentro de um tubo, né, digestório. Então, as fezes não são excretas. Bom, a composição desse sistema excretor. Nós temos 2 rins que estão situados, né, abaixo da caixa torácica, na região dorsal, e as vias urinárias. Vias quer dizer caminho que a urina vai percorrer, porque a função dos rins é formar essa urina. Então, essas vias urinárias, elas começam dentro dos rins. Por isso que eu fiz aqui um desenho, né, desse rim em corte, né, mostrando um dos rins só. E por dentro, né, você vai ter regiões. A região que a gente chama de córtex, que é a periferia desse rim, é onde estão situadas as estruturas que eu dei o nome de néfrons, que eu vou explicar já já. Mais internamente, na região da medula renal, nós temos os cálices, né, que são as primeiras vias urinárias, que vão recolher essa urina para encaminhar essa urina para o meio externo. Na parte mais interna do rim, que a gente chama de pelvis renal, nós temos os bacinetes. Aí, olha lá, os cálices recolhem a urina, mandam para os bacinetes, isso tudo aqui são estruturas musculares, tá, gente? Mandam para os bacinetes lançam, então, essa urina para fora dos rins, que será conduzida essa urina por esses tubos que são os ureteres. Eu botei no singular porque eu representei apenas um, que são 2 ureteres, um de cada rim. Esses ureteres, esses tubos musculares, vão conduzir a urina para a bexiga, que é uma bolsa muscular e elástica, que armazena temporariamente essa urina. Então, quando vem a necessidade de urinar, né, no ato da micção, essa musculatura da bexiga se contrai, existe uma estrutura aqui chamada de esfíncter, que está envolvendo essa uretra, né, que é a última via urinária,
e esse esfíncter contrai essa musculatura para que a uretra fique fechada enquanto essa urina está armazenada na bexiga. A partir do momento que tem o ato de urinar, né, o ato da micção, essa musculatura então relaxa, né, e a uretra se abre para eliminar então a urina da uretra para o meio externo. Correto? Então, né, você tem esse caminho da urina desde o momento que ela é produzida até o momento que ela é eliminada do corpo. A gente elimina, né, ou produz, vamos dizer assim, cerca de 1,5 litro de urina por dia. Mas, como eu falei, os rins têm a função de produzir a urina, mas quem especificamente nos rins vão fazer a produção dessa urina? Essas estruturas microscópicas, né, chamadas de néfrons. Nós temos, para você ver a importância, né, dos rins, porque os rins, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todo o sangue que está circulando pelo teu corpo, vão fazer, né, o processo que a gente chama de filtração, que é um dos processos de formação da urina, vai fazer a filtração e com isso purifica o teu sangue, retirando tudo que está em excesso ou que é tóxico para o seu organismo. Então, ele vai fazer toda essa limpeza do teu sangue e ao fazer essa filtração se produz a urina. Então, os rins são extremamente importantes, né? E, como eu falei, quem vai fazer a produção dessa urina dentro dos rins são os néfrons. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. Né? São estruturas microscópicas. Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. Então, os néfrons são estruturas que filtram, né, esse sangue, purificando esse sangue e, com isso, produzindo a urina, que é o meio líquido para a gente eliminar essas substâncias, como eu falei, que estão em excesso ou que são tóxicas. Então, eu representei aqui um néfron, né, que eu falei que a gente tem cerca de 1 milhão dessas estruturas em cada rim. Então, eu apenas representei um néfron em que ele é, né, um conjunto de emaranhado de vasos sanguíneos que são capilares, né, que são os vasos de calibre mais fino que nós temos, e um túbulo que é todo retorcido, certo? Então, esse néfron, ele é envolvido, né, por vasos sanguíneos para que tenha esse contato com o sangue, porque como eu falei para vocês, todos os sistemas estão interligados. Então, o sistema circulatório, no caso aí o sangue, está ligado com o sistema excretor, no caso o rim, para fazer esse trabalho para o nosso organismo. Então, por exemplo, os vasos sanguíneos que saem do coração, que são as artérias, para chegarem ao rim, a gente tem a artéria renal, né, que sai lá do coração. Quando chega dentro dos rins, essas artérias vão se tornando de calibre, são vasos, né, que vão se tornando de calibre cada vez mais fino. Então, das artérias a gente tem as arteríolas, até que se chega ao calibre mais fino, que são os capilares, certo? Que são os capilares renais. Então, o sangue entra aqui, chega, né? Olha lá, os nervos estão situados exatamente nessa região aqui do córtex renal, né, da parte mais periférica dos rins. Então, o sangue chega, né, a esses néfrons, que no caso, essa região aqui a gente chama de glomérulo. Por quê? Porque esses capilares renais formam um emaranhado que a gente chama de glomérulo renal, que é envolvido por uma cápsula, né, que é a cápsula de Bowman, e aí vem o túbulo, esse túbulo, né, todo contorcido aqui. Então a gente tem essa região que é o túbulo contorcido proximal, essa alçazinha que ele faz aqui a gente chama de alça de Henle, né, é escrito assim, ó, alça de Henle, né? Aqui é o túbulo contorcido distal. Quando chega no final desse túbulo, ele recebe o nome de túbulo ou duto coletor, certo? E esse, né, néfron é envolvido por capilares. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, o capilar aqui, ó, tá vendo? Isso aí aqui, ó, com saída de sangue já filtrado. Então, o sangue, né, todo o sangue que está circulando no teu corpo, chega no glomérulo renal. Para a formação dessa urina, nós temos dois processos aqui acontecendo para formar essa urina. O que a gente chama de filtração glomerular e reabsorção tubular. Só que, aliado a esses dois processos, nós temos um terceiro que a gente chama de secreção tubular. Então, vamos entender o que são esses processos
né, para formar essa urina. Então, como eu falei, o sangue chega aqui nessa região do glomérulo e ocorre, então, a primeira etapa da formação da urina, né, que eu botei, né, aqui, o número 1, que é a filtração glomerular. Ou seja, as substâncias, né, que estão circulando no seu corpo chegam a essa região do glomérulo. Só que, né, o que vai ser filtrado ou o que não pode ser filtrado se os rins estão funcionando normalmente? Moléculas grandes, como proteínas, células sanguíneas, não vão ser filtradas. Elas permanecem na sua circulação, permanecem no seu sangue. Então, o que vai ser filtrado aqui? Substâncias como a água, sais minerais, a glicose, aminoácidos, vitaminas. Então, você vê que são moléculas de estruturas pequenas, simples. Então, isso passa, né, para dentro dos rins. Essas substâncias todas passam, né, para dentro dos rins. Então, elas vão ser filtradas. Só que, veja bem, a água, os sais minerais, as vitaminas, os aminoácidos, né, a glicose, são substâncias que são importantes para o nosso corpo. Então, a gente vai eliminar, vão ser, né, produtos dessa urina, vão ser substâncias encontradas nessa urina? Não. Se é um rim que está funcionando normalmente, ele tem que fazer o seguinte, essas substâncias que vão formar o filtrado tem que retornar para o sangue. Então, aí você, quando chega a essa região aqui toda, né, ou seja, o restante desse túbulo, tem que fazer o segundo processo, que é o processo de reabsorção tubular. Ou seja, né, a maior parte dos sais minerais, as vitaminas, os aminoácidos, a glicose e uma parte da água tem que ser reabsorvida. Então, acontece a passagem, né, exatamente da reabsorção, ou seja, essas substâncias que estavam aqui, elas retornam para os capilares, certo? Para que volte a circular na tua corrente sanguínea. E o que fica então dentro desse túbulo até chegar aqui para a gente poder eliminar na forma de urina? O excesso de água, uma pequena, né, cerca de 1% de sais minerais, a ureia, que é a principal excreta, né, do organismo e que é tóxica, então não pode permanecer no corpo, amônia, ácido úrico, remédios que você ingira ou outras drogas, certo? Então isso sim tem que continuar aqui para que chegue ao duto coletor, né, já na forma de urina, e a gente faça a excreção, a eliminação dessa urina, certo? Então você vê que o que está aqui, ó, saída do sangue filtrado, vai sair com as substâncias que são úteis. Então retornando lá para o sangue as substâncias que a gente precisa que permaneça dentro dele, dentro do organismo, certo? Então aqui dentro do túbulo só fica o que tem que realmente ser eliminado do corpo. Como já falei, quais são, né? Quais são as substâncias e o porquê. E olha lá, e o que tem a ver esse terceiro processo que eu coloquei aqui, que é da secreção tubular? É o seguinte, né, que eu botei aqui no número 3, acontecendo nessa região, né, do túbulo renal, né, nessa região aqui do túbulo renal e principalmente no duto coletor. Então, principalmente no duto coletor, acontece esse processo de secreção tubular. Ou seja, o sangue, por isso que eu botei aqui, ó, do vaso sanguíneo em direção ao tubo, ó, do vaso sanguíneo em direção ao tubo, né? Aqui também, porque é o sentido, né, da seta, por quê? Porque vai ser liberado nessas regiões do tubo, e principalmente nessa região aqui do duto coletor, uma substância que é um hormônio, que é chamado de ADH, tá? Que quer dizer, uma sigla em inglês, né, por isso que é ADH, que é hormônio antidiurético. Então vamos lá, a explicação desse hormônio ADH. Esse hormônio ADH, esse hormônio antidiurético, ele é produzido numa região que fica entre os dois hemisférios cerebrais, que a gente chama de hipotálamo,
situado bem próximo a essa região do hipotálamo, né, temos uma glândula pequenininha que é a hipófise, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar e que a gente vai estudar depois, posteriormente. Então, essa glândula hipófise, que ela é pequenininha, ela é considerada como uma glândula mestra, porque ela produz hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas do nosso corpo. Então, apesar de ser pequenininha, ela produz hormônios que vão não só estimular o funcionamento de alguns órgãos, né, como também vai estimular para que outras, através dos hormônios, que outras glândulas também trabalhem. Então, esse ADH, ele é produzido no hipotálamo, armazenado nessa glândulazinha, que é a hipófise, e dela então será liberada para o sangue esse hormônio, que chega aos nossos rins, especificamente lá nos néfrons. Para fazer o quê? Para fazer o processo de reabsorção de água. Ou seja, como a água ela é extremamente importante, então apenas o excesso você vai liberar, porque a outra parte da água ela tem que permanecer circulando no nosso corpo, através do sangue. Então esse hormônio, como ele vai fazer a reabsorção de água, que vai estar passando por aqui, dentro do túbulo, né, fazendo com que essa água retorne ao corpo, isso está economizando água para o organismo, vai diminuir o volume da urina. Então, esse hormônio é para diminuir o volume da urina, porque você está diminuindo a quantidade de água que será eliminada pelo corpo, né? Já que é uma substância extremamente importante, então a gente tem que permanecer com ela lá dentro, né? Dentro do organismo. E aí é engraçado o seguinte, por exemplo, as bebidas alcoólicas, por exemplo, a cerveja, né, que é um exemplo de bebida alcoólica, ela já tem grande quantidade de água. Então, quando você está ingerindo aquilo ali, a pessoa está ingerindo aquilo ali, já está ingerindo grande quantidade de água. E o álcool da bebida alcoólica inibe a liberação desse hormônio aqui pela hipófise. Inibe a liberação desse hormônio. Então, ao inibir, aumenta o volume de urina, porque vai aumentar a quantidade de água que você está liberando no corpo. E aí, por isso que as pessoas, quando bebem, né, principalmente no caso a cerveja, elas vão mais vezes ao banheiro urinar em função disso. E às vezes elas não entendem, né? Nossa, eu tô indo toda hora, né, urinar, né? Eu tô bebendo cerveja, né? E tá urinando toda hora. Tá aí o motivo, né? Porque este hormônio foi inibido de ser liberado na corrente sanguínea. E o álcool, né, tem vários, né, prejuízos ao nosso corpo, às células nervosas, né, ao fígado, enfim, né? Além de fazer com que o teu corpo se desidrate, porque você vai continuar liberando muita quantidade de água desnecessariamente, certo? Então, né, é isso que vocês têm que saber em relação ao sistema excretor. Lembrando, né, que essa urina ela tem que ter uma composição, né, que seja isso, né, grande parte, 95%, cerca, né, de 95%, né, é água, 1%, né, mais ou menos, de sais minerais, 0,5%, né, de ureia, né, e menos ainda de outros componentes que podem aparecer, como sais minerais, né, cloreto de sódio, enfim, né. Então, a composição normal, porque, por exemplo, se uma urina, você fez um exame de urina e constatou a presença de glicose, opa, tem que ver o que está acontecendo. Né? Ou será que meus rins não estão funcionando direito? Né? Estão permitindo que ao invés de haja uma reabsorção dessa glicose, né, eu esteja liberando, ou estou exagerando na alimentação em relação ao açúcar, né? Estou consumindo muita quantidade de açúcar, ou já estou desenvolvendo, né, um quadro de diabetes. Então a gente tem que verificar aí. É a mesma coisa encontrar na urina o que a gente chama de cálculo renal, um acúmulo muito grande de cristais, né, de cloreto de sódio, que também é uma indicação de que você ou está, né, ingerindo uma quantidade absurda, né, de cloreto de sódio, de sal na alimentação, ou até mesmo porque pode acontecer você ter já uma predisposição para isso, né, para a formação de cálculo renal. E é bastante preocupante, né, e a gente tem que estar sempre verificando isso também, não só em relação aos outros órgãos
mas também aos rins, porque pode acontecer uma infecção causada por bactéria, até bactéria que veio lá da urina, subiu, né, pelas vias urinárias e chegou aos rins e comprometeu esses néfrons, causando uma doença que a gente chama de nefrite. E é extremamente preocupante porque quando você afeta isso aqui, você deixa de purificar esse sangue e pode levar a óbito, né? E por uma simples infecção urinária aconteceu uma infecção grave, né, que a gente chama de nefrite. Bom, pessoal, então é isso, né, que vocês têm que saber. Dúvidas em relação ao que eu expliquei, podem colocar na plataforma. Em breve, né, vamos ter as nossas aulas ao vivo. E não deixem de fazer os exercícios propostos. Dúvida também dos exercícios, coloquem na plataforma, ok? Então, vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.